Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, muito bom dia para você. No programa de hoje a gente recebe o vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, Gutenberg Rodrigues, para falar sobre a importância da atuação dos estudantes na defesa de políticas públicas que impactam não somente a vida dos estudantes, mas também da maioria da população brasileira. Já preparou o seu café? Então chega junto com a gente, porque o Café PT começa agora. Gutenberg Rodrigues, seja bem-vindo ao Café PT. Muito obrigado por estar aqui com a gente presencialmente nesse programa. Como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu estou muito feliz aqui de estar participando do programa que a gente acompanha, nós da Juventude do PT. É um programa que a TV PT como um todo, então muito feliz de estar tantas outras figuras tão importantes para este partido, mas para a história do nosso país que passaram por essa cadeira aqui, nessa entrevista, nesse momento com vocês. Então, muito feliz de estar aqui também. Maravilha. E hoje a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre a União Nacional dos Estudantes, né? O papel da UNE na sociedade brasileira, não só na defesa de pautas importantes para os estudantes, mas também para toda a sociedade brasileira. Recentemente, inclusive, teve o Congresso da UNE, né? O CONUNE, em julho, né? E foi eleita a chapa que você compõe como vice-presidente, né? A chapa, inclusive, Unidade, Coragem e Defesa do Brasil, estudantes nas ruas para derrotar a extrema-direita, taxar os super ricos e investir na educação. Como que essas pautas, né, elas vão ser levadas pelos estudantes, né, para serem colocadas em prática realmente pelos estudantes, Gutenberg? Olha, primeiro é importante, inclusive, a gente ressaltar que o nome da chapa, se tu perceber, tem muita relação com o momento que a gente e com a conjuntura atual. Então, a chapa, para as pessoas entenderem um pouco, elas são montadas ali, óbvio, partindo de um princípio de composição das forças políticas que vêm historicamente, de partidos que estão construindo em conjunto ali dentro da União Nacional dos Estudantes, movimentos, mas as chapas, efetivamente, elas são montadas na véspera da plenária final, ali entre o dia anterior e horas antes da plenária final. E este congresso da UNE, ele foi marcado que na semana anterior, ou melhor, na semana, foi quando de fato intensificou esses ataques do Donald Trump com a nossa economia, mas com a nossa soberania, com o nosso país. Então, este nome tem muita relação com esse contexto e muita relação também com a presença do presidente Lula e como que isso repercutiu para o conjunto dos estudantes que estavam lá. Por óbvio, de forma muito positiva, mas a forma como ele fez o seu discurso, como ele fez a sua abordagem naquele momento e, enfim, todas as representatividades que estavam acompanhadas dele também foram importantes e nortearam um pouco desse sentimento de unidade que essa chapa carrega. Então, para a gente, a tarefa é muito clara, assim, nos próximos meses, no próximo ano, a gente precisa de muita unidade do movimento estudantil com desafios muito bem estabelecidos, que mais uma vez, e aí todas as vezes a gente fala que essa é a eleição mais importante da nossa vida, mas de fato essa é a eleição mais importante da nossa vida. Se a União Nacional dos Estudantes, que já tem uma trajetória de 88 anos, e aí assim, a gente pode até voltar nesse retrospecto mais de 80 anos atrás da UNE, desde a sua fundação e das lutas em outro momento da nossa história, mas se mais recentemente, durante os governos, ou melhor, o desgoverno do Bolsonaro, a gente intensificou a luta em defesa da educação, com esse tsunami da educação, durante a pandemia. E a retomada de um projeto democrático, a volta do governo Lula à presidência, tem muita participação também da atuação das forças que compõem a União Nacional dos Estudantes nesse processo de diálogo para dentro das universidades, das universidades públicas, das universidades privadas, das universidades EAD, presencial, nesse processo de convencimento dessa juventude de votar no projeto democrático popular, que é o projeto do presidente Lula, que é o projeto do Partido dos Trabalhadores. Então, esta chapa carrega este sentimento. Foram 2 anos
onde a gente voltou a ter esperança. Eu fiz parte da última gestão da União Nacional dos Estudantes, na parte de políticas públicas para a juventude. Então é um momento onde a gente carrega esse sentimento, que é um sentimento que vem de alguns anos, em relação à unidade, encarando quais são os principais desafios, que é a gente, mais uma vez, vencer uma extrema-direita nas eleições, para que a gente continue pautando, e aí movimento é movimento, partido é partido, governo é governo. Claro. Então, para a gente é importante agora reeleger esse projeto democrático, tendo bem nítido para a gente que o nosso desafio está na luta pela defesa da nossa democracia contra a extrema-direita, para que a gente consiga avançar nessas pautas propositivas, por mais orçamento para a educação, por uma retomada e a volta do orgulho da juventude de produzir ciência, e sabendo que isso a gente está produzindo de alguma forma elementos para a defesa da nossa soberania. Você falou um ponto interessante, que é um movimento. Uma coisa é o movimento, outra coisa é o partido, outra coisa é o governo, né? Só que aí a gente tem um movimento que ele tem um apoio nítido, né, de um partido, porque as pautas coincidem, elas são aliadas, né, e que coincidentemente também existe um alinhamento com o governo. Perfeito. E é importante também contar com esse apoio, né, Gutenberg? Perfeito. E aí tu traz esse elemento, e pra gente a presença do presidente Lula lá foi brilhante, porque ele sanciona uma lei que traz mais possibilidades e mais orçamento voltado para a assistência estudantil, que é a garantia dos royalties do petróleo, desse fundo social, que inclusive compõe os royalties do petróleo, que ele seja destinado para a assistência estudantil. E isso é extremamente importante primeiro, para os estudantes cotistas que estão na universidade, precisam que é política desse governo, inclusive, é política do Partido dos Trabalhadores, a política de cotas, que inclusive foi renovada nesse último ciclo, nesses últimos 2 anos. Então, é importante para a permanência desses estudantes na universidade, que eles acessam a universidade, mas precisam de ajuda e de assistência estudantil da forma mais ampla possível, com auxílio transporte, auxílio alimentação, com bandejão em todos os campos das universidades. Então, o presidente Lula ele sanciona essa lei na cena do Congresso da Uni. Então, foi algo muito positivo e que traz muito deste alinhamento deste governo com as nossas pautas, que a gente sabe que não é um governo que consegue avançar em tudo aquilo que a gente sonha, que é o nosso projeto para o nosso país, porque a gente tem um Congresso Nacional de extrema-direita, um Congresso Nacional que está ali o tempo todo chantageando, inclusive mais recentemente, impedindo que a sessão tão importante para debater a taxação do super rico, para debater o fim da escala 6x1, a questão das próprios, né? Debatem os interesses próprios. Exatamente, e aí trava esses debates que são de interesse geral e principalmente interesse da população mais pobre no nosso país. Exato. Então é importante esse elemento e a gente entender como, inclusive, nós, enquanto militantes do movimento estudantil, militantes da União Nacional dos Estudantes, que construímos os nossos CEAs, os nossos ideais, as nossas atléticas, que construímos a juventude do PT, é importante que a gente entenda como que a gente consegue impulsionar e ajudar, inclusive, o governo nesse processo de avanço nessas pautas que são tão importantes e que, de fato, mudam a realidade da nossa sociedade. Com certeza. Me responde uma curiosidade aqui. Uma chapa ela é eleita e ela é eleita para poder atuar por quanto tempo? São 2 anos de gestão da União anos. Nacional dos Estudantes. Perfeito. No caso, as chapas, de todas as formas, elas são eleitas para compor a gestão. Perfeito. Obviamente, quem tem a maior parte dos votos fica na presidência, fica na vice-presidência, enfim, nessa composição mais da mesa diretora da entidade. Mas a UNE ela é uma entidade extremamente ampla, com forças políticas que, inclusive, representam projetos que são, por óbvio, projetos diferentes, de perspectivas, mas que, nesse momento, a gente sai desse congresso com um sentimento de unidade muito mais fortalecido, de que a gente precisa ter um alinhamento e que o nosso principal desafio agora é a defesa da nossa soberania, por óbvio, fazendo outros debates, como, por exemplo, a questão das universidades. A gente entende que o governo retomou o orçamento para as universidades e que tem travado uma batalha dentro do Congresso e dentro do próprio governo ali para que traga mais orçamento para as universidades. Então,
a gente traz essas pautas, mas sem perder de vista qual é o nosso principal desafio. Então, sem dúvida, esse primeiro ano de gestão, ele vai ser muito balizado por isso. Sem dúvida. E você falou nesse contexto, né, do alinhamento, né, com o governo, mas existe também a atuação da própria juventude do Partido dos Trabalhadores, né, que está sempre em consonância com a União Nacional dos Estudantes, né? Como que tem sido essa atuação, como que tem sido essa parceria, inclusive, de que forma que a juventude do PT tem contribuído dentro da União Nacional dos Estudantes? Olha, primeiro, tem uma questão que a gente sempre brinca com as demais forças. Durante esse processo do CONUNE, sempre que você vê algum militante da juventude do PT, dê um abraço nele, porque a gente passou 2 processos paralelos, que foi o processo do PED e o processo do CONUNE. Uhum. Então, a gente sabe que o Congresso de Juventude ele ainda vem, mas do Juventude do Partido dos Trabalhadores, mas nós fizemos um Congresso da UNE em paralelo com o processo de eleição interna do partido. Uhum. Então, foi muito desafiador. E não só isso, mas acho que o sentimento que nós temos de defender o nosso partido, de saber que no final, quando a gente tem os momentos mais delicados, que nós tivemos momentos mais delicados, nós temos vários aliados, mas é a juventude do Partido dos Trabalhadores que vai estar lá unida para defender o nosso presidente, o presidente Lula, para defender o nosso projeto de governo. Então, neste Congresso da UNE, nós tivemos um marco, que foi a primeira vez em que a gente consegue ter todas as forças que estavam ali construindo o Congresso da UNE, da juventude do PT, numa mesma chapa. Bacana. Então, isso foi muito importante. Inclusive, parabenizar, e é importante que eu mencione essas pessoas aqui, que elas são fundamentais para isso, que é a Nádia, que é a nossa secretária nacional de juventude do PT, o Arthur, que coordena o nosso coletivo Para Todos, que é o coletivo do qual eu faço parte e ocupo pela juventude do PT esse espaço da vice-presidência, e a Júlia Kopf, que foi a pessoa que esteve na mesa diretora na última gestão, que também foi um marco para a gente, primeira vez que o nosso coletivo, mas era um momento que a juventude do PT retomava esse espaço na mesa diretora da UNE. Então, são pessoas que contribuíram muito e foram fundamentais para esse processo de trazer essas forças da juventude do PT numa mesma chapa, mas, sem dúvida, da gente voltar a ocupar esse espaço da vice-presidência. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua conversando com o vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Não sai daí, que o Café PT volta já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Já estamos de volta aqui no Café PT, muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos conversando com o vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, Gutenberg Rodrigues. E Gutenberg, eu queria falar um pouco também, né, sobre a importância da UNE na defesa de pautas que não interessam diretamente aos estudantes, né? Elas vão além dos estudantes, além dos interesses dos estudantes, elas partem para os interesses gerais da sociedade brasileira, né? Isso demonstra realmente a importância da UNE, né, dentro do contexto da nossa sociedade, né, como a sociedade brasileira. E
Fala um pouquinho para a gente sobre essas demandas, né, as principais pautas que a ONU defende, né, como estava no próprio nome da chapa que vocês formaram agora, né, são temas importantes realmente, mas por que a ONU realmente ela é tão importante para a nossa sociedade quando a gente fala na defesa, né, de políticas públicas, na defesa da democracia, na defesa do povo brasileiro como um todo? Olha, é muito bom falar disso, porque, como eu falei anteriormente, são 88 anos de história, e a União Nacional dos Estudantes ela surge em defesa do nosso país, na luta contra o nazifascismo na década de 40, é a luta pelo petróleo é nosso, pelo processo da ditadura que nós passamos mais duro. Foi a União Nacional dos Estudantes que esteve nas ruas e lutando com os demais movimentos pela volta da nossa democracia, onde vários estudantes, inclusive presidentes da UNE e outros membros da UNE, foram caçados ou até mesmo mortos durante esse período. A gente entende que a União Nacional dos Estudantes ela tem que atuar em consonância com os demais movimentos, mas muito ligado ao que é a conjuntura naquele momento. Exato. Então, para a gente, hoje, inclusive, e aí é importante falar isso, o Partido dos Trabalhadores, os governos Lula, os governos petistas da Dilma também, os governos petistas, eles colocaram as filhas e filhos da classe trabalhadora na universidade. Sim. Então, hoje, a universidade é repleta de filhas e filhas da classe trabalhadora pelas políticas que tornaram possível esse acesso à universidade, que são programas do nosso governo. Então, é importante que a União Nacional dos Estudantes esteja muito alinhada com essas pautas. Então, quando a gente fala que a pauta também do Partido dos Trabalhadores, do fim da escala 6x1, da taxação das grandes fortunas, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ou a redução para quem ganha até 7, a gente sabe que isso impacta diretamente a própria classe estudantil, mas principalmente as famílias. Exato. Enfim, que estão dentro da universidade hoje. Então, para a gente é importante estar alinhado nessas pautas. Inclusive, acredito que para que a gente consiga ter mobilizações, não só mobilizações de rua, mas mobilizações de rede também, porque hoje está muito marcado pelo processo da disputa de narrativa nas redes sociais. É importante que a UNE fale também sobre essas outras pautas. Claro. Então, nós tivemos uma rodada, antes mesmo da nossa posse, nós tivemos uma rodada que a gente chamou de Blitz da UNE no Congresso, na Câmara de Deputados, onde a gente entregou uma carta compromisso para os parlamentares, onde a gente previa ali na nossa carta compromisso não só debate, mas dentro da universidade, com uma defesa que é histórica do 10% do PIB para a educação, mas também mencionando que é importante que a gente esteja mobilizado, que os deputados estejam junto conosco na defesa pelo fim da escala 6x1, que são pautas que hoje têm maior capacidade de ganhar mentes e corações na sociedade. Então, se a gente tem hoje o plebiscito popular ocupando as ruas das nossas cidades, ocupando o campo, ocupando as universidades também, que a gente tem uma meta aí de atingir 10 milhões de votos no plebiscito popular, porque a União Nacional do Estudante entendeu que precisa estar junto com os demais movimentos. Então, para a gente, isso, sem dúvida, tem que ser o nosso foco. A UNE não pode estar desconectada do restante da sociedade. Pelo contrário, ela é a União Nacional dos Estudantes, mas ela é uma entidade histórica e que deve estar ali o tempo todo dialogando com os movimentos e com a sociedade nas pautas que são importantes para o nosso país. E é por isso que a União precisa ser fortalecida cada vez mais, né, Gutenberg? A gente vê aí, por exemplo, nos últimos anos que antecederam o retorno do presidente Lula ao governo federal, que houve o desmonte realmente da educação. A gente viu desde o golpe, né, contra a presidenta Dilma, governo Temer, governo do inelegível, enfim. E o desmonte da educação, cortes bilionários no orçamento, né, enfim. E agora, com o retorno do presidente Lula, a gente vê realmente a reconstrução. Existem desafios ainda imensos, né, que precisam realmente ser resolvidos, né, questões orçamentárias, enfim, mas que o governo ele tem atuado realmente para isso. E a gente vê os resultados, né, aparecendo já, pé de meia, inúmeros programas, né, que têm colocado as pessoas na sala de aula, os estudantes na sala de aula, e tem agora as eleições de 2026, né, e é importante
a população pensar realmente nisso, né? Na manutenção justamente dessa reconstrução. Não só a reconstrução, mas também manter o que já foi conquistado e que já foi reconquistado também. Vocês pensam estão pensando em relação às eleições de 2026, de que forma que vocês pretendem atuar também com relação a isso? E aí eu falo não só no âmbito nacional, mas também a ONU ela tem essa atuação dentro dos estados também, né? Porque é importante também manter governadores alinhados com as pautas da educação, né? Não, perfeito. E, assim, tu mencionou algumas ações e algumas conquistas importantes que nós tivemos nesses anos de retomada do governo Lula, de volta do governo Lula à presidência do país. O pé de meia, a gente teve a renovação da política de cotas, Exato. que tanto foi ameaçada durante os últimos desgovernos que nós tivemos, do Temer e do Bolsonaro. Todo esse processo que tu coloca ali desde do golpe à presidenta Dilma. Então, a gente tem noção que essas eleições, como eu falei anteriormente, são sempre as mais importantes. Nós tivemos muitos avanços. A gente precisa entender, nós tivemos também o pé de meia universitário, além do pé de meia para o ensino médio, que são programas que foram implementados nesse governo que proporcionam melhorias e inserção de mais pessoas dentro da universidade, dentro do ensino superior, mais a manutenção nas escolas como um todo. As eleições de 2026, elas são importantes não só para a gente reeleger o Lula, mas como ele mesmo falou no encontro do PT, falou quando esteve no CONUNE, no Congresso da UNE, a gente precisa eleger senadores e deputados. A extrema-direita tem um cálculo que passa por óbvio pela presidência, pela disputa da presidência, mas eles não estão conseguindo entrar em consenso nem entre eles. Sim. E quem vai ser o nome? Sim. Se vai ser alguém mais bolsonarista ou se vai ser alguém mais moderado, mas que carrega consigo os mesmos dilemas que o Bolsonaro. A diferença é que o Bolsonaro é um boçal. E essas outras pessoas carregam consigo mesmo os mesmos dilemas, mas de uma forma mais moderada. Mas eles ainda não entraram em consenso entre eles. Mas o cálculo está muito claro, está muito objetivo. Eles querem 2/3 do Senado. Eles querem ocupar 2/3 da Câmara dos Deputados. Eles querem ocupar esses espaços onde vai tornar um próximo governo cada vez mais difícil, quase que ingovernável. E é preciso que a sociedade ela tenha essa consciência, essa conscientização de que para que o presidente Lula governe, é preciso ter parlamentares alinhados ao governo. Né? A gente precisa eleger governadores, precisa eleger deputados estaduais, deputados federais. Porque senão fica um lutando contra o outro, é um poder lutando contra o outro, né? Enfim. E foi uma tarefa que o presidente Lula colocou no encontro do PT aqui, que oficializou o Edinho, que elegeu o Edinho como presidente do Partido dos Trabalhadores. O desafio é que nós consigamos, primeiro, enquanto partido, mas também enquanto esquerda, enquanto o campo progressista no nosso país, ter muita maturidade política para entender quais são os quadros que têm essas viabilidades eleitorais para a gente eleger bancadas nos estados e nacionalmente. Vai ser muito desafiador. Tem um debate que, inclusive, não é o debate de consenso, talvez dentro dos próprios partidos de esquerda, mas as emendas PIX, essas emendas impositivas, eles tiram um orçamento muito importante para executar políticas mais concretas a médio e longo prazo. Tem bancadas que têm de partido de direita, eu acho que bancada do PL deve ter mais orçamento que a maioria dos ministérios. Através dessas emendas. Então, são desafios que, para a gente poder encarar esses debates, a gente precisa ter uma maioria, ou pelo menos mais cadeiras do nosso campo progressista ocupadas e organizadas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas nos estados. Então, a gente precisa, enquanto União Nacional dos Estudantes, entender que o nosso papel é lutar pela educação, lutar por melhorias para a nossa universidade, mas o nosso papel também é um papel de eu não gosto dessa palavra conscientizar, mas é de trabalhar a mente e o coração das pessoas, que a gente precisa votar, para além de votar no 13, no presidente Lula, precisa ver qual é o outro 13 que está lá, ou quem é que está na foto com o presidente Lula, para você votar como deputado estadual, votar como senador no seu estado. Então, a gente tem uma juventude muito grande, a gente tem uma juventude do PT gigante, a juventude, o Congresso da UNE, ele contou com mais de 8 mil estudantes,
que isso, por óbvio, representa um extrato do quanto que a gente é grande dentro do país, o quanto os nossos movimentos conseguem atingir a sociedade, mas a gente tem hoje uma juventude que tem esse sonho que é muito vendido por essa direita mais moderada, que é o sonho de você vencer na vida, de você ficar rico através de alguma coisa ali menos... enfim, só uma coisa dos jogos, enfim, da internet, mas a gente tem que trazer essa juventude, voltar a encantar essa juventude com um projeto onde eles passem pelas universidades, onde eles se sintam fazendo diferença no nosso país, atuando com projetos de pesquisas. Então, para isso, a gente precisa ter cada vez mais políticas de estágio nas universidades, mas a gente precisa disputar essa juventude. Hoje é uma juventude que também, e a gente não é disputar com, é disputar, e aí é um lema do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, ele ocupa o espaço que está ali. Se tem um projeto de escolinha de futebol em um bairro, o Partido dos Trabalhadores está ocupando aquele espaço e fazendo com que, de alguma forma, aquilo ali tenha política do Partido dos Trabalhadores. Então, nós precisamos, enquanto movimento estudantil, também ocupar os espaços. Então, se hoje a gente tem um crescimento de uma juventude evangélica, vamos construir com um caminho para que a gente consiga dialogar com essa juventude e eles entenderem que é este projeto aqui que vai mudar a vida dessas pessoas. Entendeu? Então, eu acho que é este caminho que a gente tem que seguir nesse próximo ano e, sem dúvida, é o nosso maior desafio nesse primeiro ano de gestão, é a reeleição de um projeto democrático. E tem um exercício simples, né, que a população pode fazer antes de votar, que é justamente analisar quais são as propostas dos candidatos, seja a deputado, seja senador, seja governador, seja a presidente. É muito simples, é ver quais são as pautas que defendem realmente os interesses da sociedade brasileira. Né? Porque, de um lado, a gente tem um governo que defende, um governo e parlamentares e até a própria ONU, que defende justamente pautas como a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o fim da escala 6 por 1, né? A taxação de super ricos, e fora as outras pautas de políticas públicas que já existem, né, como Minha Casa Minha Vida, como Mais Médicos, como, enfim, o programa Farmácia Popular, inúmeros outros programas que já existem. E, por outro lado, a gente tem algumas pessoas, alguns candidatos, né, que nas eleições de 2026 a gente estarão candidatos, que vão certamente defender questões ideológicas, né, anistia, essas coisas. Isso é importante para você? É isso que as pessoas precisam parar realmente para analisar, né? O que de fato é importante, o que de fato vai fazer diferença na sua vida, na sua família, né? Então, por isso que é importante as pessoas fazerem essa reflexão, né, Gutenberg? É importante isso. Não, isso é importante, porque a disputa, ela tá... A gente teve um momento no nosso país onde esse debate sobre... O que é debate sobre ideologia, ele foi muito banalizado. Então, fica parecendo que a gente que tem um projeto que, de fato, vai atender e vai transformar a vida das pessoas, carrega consigo um debate ideológico, sendo que, na verdade, o contrário. Essa turma da extrema-direita que está lá, que todas as vezes que pautas polêmicas são colocadas, como, por exemplo, algo muito polêmico que surgiu recentemente sobre a questão da exposição de menores de idade nas redes sociais. Então, quando a gente vai debater a regulamentação das redes sociais, a gente está debatendo que a gente traga mais segurança para as nossas crianças, para os nossos jovens. Veja quem está a favor de debater regulamentação das redes sociais e quem está contra. Então, isso acontece quando a gente quando é levado o debate do fim da escala 6 por 1 para a Câmara dos Deputados, veja quem é a favor deste debate e veja quem é contra. Então, a gente tem que trabalhar isso cada vez mais na nossa população. Acho que a gente precisa ocupar as redes, mas ocupar as redes sociais de uma forma que a gente não perca de vista também aquele trabalho de base do território, das universidades, aquele trabalho presencial, rosto no rosto, que é de onde surge o Partido dos Trabalhadores, inclusive. É desse trabalho nos territórios, é o trabalho de acompanhamento presencial. Então, a gente não pode perder isso de vista, mas também entender que a gente vive uma guerra nas redes sociais e que as redes sociais não são controladas por nós. As redes sociais são controladas por Big Techs, são controladas pelo imperialismo estadunidense. Essa é a grande realidade. Então, a gente está lutando contra isso também. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta aqui no Café PT. Não sai daí.
Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 da tarde, na TVPT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Já estamos de volta aqui no Café PT, hoje conversando com o vice-presidente da ONU, Gutenberg Rodrigues. Como foi que você começou a sua trajetória no movimento estudantil, Gutenberg? Olha, eu vim com 13 anos para o Rio de Janeiro. Eu sou oriundo de Remanso, Bahia. É uma cidade que fica no Vale do São Francisco, no interior da Bahia. Eu acho que a referência mais próxima para as pessoas é Juazeiro, Bahia. Você foi bem novo, né? Porque o seu sotaque é do Rio de Janeiro. O sotaque é do Rio de Janeiro. Mas uma semana em Remanso já volta já pro sotaque. Eu sei bem como é que é isso. Mas assim, eu fui para o Rio de Janeiro para viver um sonho de muitos jovens, enfim, de se tornar jogador de futebol profissional. Atuei em base de alguns clubes, na base do Vasco. Joguei profissionalmente num clube do Rio de Janeiro que disputava divisões inferiores. Mas sem perder de vista, e aí muito por conta da minha mãe, principalmente, que nunca deixou que eu me afastasse da escola, que eu me afastasse, deixasse de fazer um vestibular, mas tentando e me ajudando muito a conciliar os dois. Então eu entro para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2018. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu inicialmente começo a minha atuação ali em 2019, acompanhando os atos, estando presente nos atos do tsunami da educação. Sim. E todo aquele sentimento que a gente tinha na universidade, que precisava estar constantemente lutando para defender a nossa universidade, porque a gente vivia um governo neofascista, que era o governo Bolsonaro. E aí eu começo a minha atuação nas atléticas. E aí algo até, inclusive, que eu sempre trago no debate. As atléticas que, durante a ditadura militar, em alguma medida, foi colocada como entidade para desmobilizar os centros acadêmicos e os DCEs, hoje as atléticas são aliadas do movimento estudantil. Sim. São entidades que mobilizam dentro da universidade. São espaços onde as pessoas conseguem estabelecer convivências, onde a gente consegue debater diversas pautas da sociedade dentro das atléticas. Então, eu começo essa minha trajetória pelas atléticas. Durante a pandemia, a gente tem ali o processo de ensino remoto. Então, a gente tinha mobilizações, assembleias na universidade para poder debater como a gente faria um ensino remoto, entendendo que a diversidade dos estudantes não tinham as mesmas igualdades de condições para assistir uma aula remota. Então, é neste debate que eu entro para dirigir a pasta de assistência estudantil do DCE da UERJ, da minha universidade, e nas eleições do DCE de 2022, eu entro para a coordenação geral do DCE, muito nesse processo de volta do ensino remoto para o ensino presencial, de muita luta. A gente é uma universidade que constantemente é atacada e que constantemente tem projetos que prevê o fechamento dela para virar estacionamento, shopping. Então, a gente vive num estado onde a Universidade do Estado do Rio de Janeiro não é prioridade para o governo do Estado.
Então é nesse processo que eu entro para o movimento estudantil, conheço a União Nacional dos Estudantes. Em 2022 já conhecia, por óbvio, mas vou para uma atividade da União Nacional dos Estudantes, que é o CONEG da Uni, em 2022, e a partir dali me encanto e trago comigo muito esse debate sobre a assistência e permanência estudantil, que é um debate muito vivo para a gente no nosso estado, na nossa universidade, e é também um debate que a gente tem conquistas, e aí eu entro para a União Nacional dos Estudantes em 2023, e nessa gestão eu faço parte da pasta de políticas públicas para a juventude da Uni, onde a gente tem diversos avanços, inclusive o Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, ele se torna uma lei. Olha aí. Ele se torna uma lei nessa gestão, ele se torna uma lei no governo Lula, e é o que vai nortear agora para as universidades, junto com essa lei que o presidente sancionou no Congresso da Uni, que destina mais orçamento dos royalties do petróleo, do Fundo Social, para assistência estudantil. É através dessa lei que a gente vai conseguir regulamentar nas universidades uma política de permanência para os nossos estudantes cotistas, mas também estudantes em situação de vulnerabilidade social. Maravilha, quer dizer, a experiência tem bastante, né, para poder assumir a vice-presidência da Uni. Gutenberg, eu sempre gosto de deixar para o final, para a gente poder dar um serviço, né, para as pessoas que estão nos assistindo, de que forma que elas podem acompanhar, por exemplo, o trabalho que a Uni desenvolve, e até mais do que isso, quem tiver a fim de se unir nessa luta junto com a Uni, né, o que essas pessoas devem realmente fazer para estar junto com vocês? As pessoas têm diversas possibilidades de construir junto com a União Nacional dos Estudantes. Por óbvio, a gente elege os nossos diretores da Uni, mas todo estudante pode, de alguma forma, pertencer à União Nacional dos Estudantes a partir do momento que ele se organiza na sua universidade, que ele se organiza no seu centro acadêmico, na sua atlética, no seu DCE, que ele traga traga demandas para essas entidades e faça parte dessas entidades, mas, por óbvio, a gente está ali disponível o tempo inteiro, tem as nossas redes sociais, a rede social da União Nacional dos Estudantes, pode também acionar as redes sociais da Juventude do PT, do Coletivo para Todos, o nosso Instagram, e pode estar acompanhando o nosso trabalho, mas é importante que essas pessoas nos procurem e contribuem com a nossa luta na sua universidade. A gente vai estar ali dando todo o apoio. Nosso coletivo elegeu 14 diretores para essa gestão da Uni, juntando a juventude do PT toda. A gente tem mais de 20, 25, 30 diretores da Uni. Então é muita gente que está espalhada pelo país. São diretores que vêm de todas as regiões do país. Então isso é algo muito importante. Eu acho que juntando a juventude do PT nessa construção do CONUNE, a gente conseguiu levar a delegação de todos os estados do nosso país. Então isso é muito importante, porque a gente chega em todos os cantos, nas mais diversas realidades. Então procurem as nossas organizações, contribuam com a gente, procurem nas nossas páginas, as nossas teses, aquilo que a gente defende para as universidades, defende enquanto projeto de país. Então contribuem, contem com a gente. Nós temos destacado nas nossas redes quem são os diretores em cada região. Então, deem trabalho para essas pessoas, me deem tarefa, nos deem trabalho, porque a gente depende disso para ter a nossa atuação enquanto entidade na luta em defesa das universidades, da educação e do nosso país. Perfeito. Gutenberg Rodrigues, quero te agradecer muito, desejo muito sucesso, muitas conquistas para você aí à frente da Uni, né, como vice-presidente. E é isso, o espaço segue sempre aberto aqui para vocês da Uni, aqui na TV PT e também no Café PT. Obrigado. E para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra no próximo Café PT. Até lá!